A graça e a paz, meus queridos e amados irmãos, que o Senhor Jesus esteja abençoando a sua vida, que a cada dia você cresça na graça e no conhecimento que vem dele, que possa achar todas as suas necessidades em Jesus. E hoje, mais uma vez, eu venho apresentar algumas coisas que tenho aprendido com Jesus e acredito que você também tem se aproveitado bastante e se identificado bastante com as coisas que Jesus tem nos ensinado. Espero que isso reflita na sua vida, reflita isso na sua vida material, na sua vida como um todo, né? Que você possa pensar nos dias, não somente hoje, domingo, mas que isso possa ser visto e possa ter colocado em seu coração todos os dias da sua vida, que essas palavras alcancem o teu coração e te faça cada dia mais e mais parecido com Jesus, né? Então hoje eu vou falar sobre servir, o que eu aprendi com Jesus sobre servir, e o texto está lá em Mateus 20, o capítulo 20, versículo do 20 ao 28. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos seus filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu, declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Jesus lhe disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. A quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O serviço é uma coisa bem importante no nosso dia a dia. Principalmente nós estamos envolvidos na tecnologia, envolvidos com os negócios e tudo, né? Hoje a gente tem uma gama de coisas da qual podemos ser servidos sem muita dificuldade. Podemos pedir comida por aplicativo, se locomover de um lado por outro. A gente pode escolher o que gostamos de ouvir, o que a gente gosta de ver, o que a gente gosta de assistir, quem queremos seguir, quem queremos visualizar. Podemos exibir nossas vidas nas redes sociais e principalmente o que queremos, né? Afinal, tudo está disponível para nós o tempo todo. Inclusive, hoje podemos escolher até mesmo o culto que a gente quer participar, né? Nós podemos escolher o nosso pregador favorito, né? Podemos escolher as músicas que nós queremos ouvir e praticamente hoje já é uma realidade, né, ter os cultos virtuais, onde nós podemos escolher os pregadores, né? O YouTube é uma ferramenta que nos facilita isso. Então tudo gira em torno de nós, né? Nós somos servidos o tempo inteiro. Mas essa necessidade, ela nunca morre, que é a de servir as pessoas. As pessoas, elas sempre estarão necessitadas de algo. E isso movimenta toda a nossa realidade. Ela movimenta os nossos negócios, as nossas questões sociais, a nossa economia, né? A oferta e demanda. É alguém que necessita de um serviço e alguém que está disposto a fornecer esse serviço. E assim as coisas funcionam, né? Tudo parte de uma necessidade e alguém que pode atender essa necessidade. Porém, ao haver uma necessidade de alguém atende essa necessidade através de um serviço e esse serviço tem o seu preço. Seja qual forma for, todo serviço tem um preço. Esse serviço ele pode ser retribuído em dinheiro,
ele pode ser atribuído em reconhecimento ou em qualquer outra coisa. Queremos um destaque em troca de nossos serviços. Queremos que o nosso trabalho, o nosso esforço seja retribuído de alguma forma. E os discípulos, especialmente Tiago e João, aqui que a gente vê, eles também tinham este pensamento. E o seu pedido foi exatamente este, que quando Jesus fosse glorificado, quando Jesus tornasse o teu reino, eles tivessem esse lugar de destaque, esta posição de glória. Aqui no Evangelho de Mateus, na carta, nos Evangelhos, quem expressa é a mãe dos discípulos, né? Mas a vontade, de acordo com até outro evangelho, emanou dos próprios discípulos, porque até mesmo os outros discípulos estranharam essa atitude e ficaram indignados com eles. Então eles não ficaram indignados com a mãe, mas eles ficaram indignados com os discípulos, as atitudes deles. Então isso nos mostra que ela foi somente uma intermediadora, né? Claramente, os discípulos ali, eles não captaram a verdadeira natureza do reino de Deus. Apesar de Jesus sempre indicar para eles qual que era essa natureza do reino de Deus, portanto que aqui procede um monte de parábolas sobre o reino. Eles não se contentaram com aquela certeza que Jesus já tinha dado para eles, que todos os apóstolos participarão da sua vitória final. De todos os apóstolos estarão à mesa junto com seus discípulos, todos. E eles, mesmo assim, eles ainda queriam o seu lugar de honra e estavam preocupados com isso, né? Nós poderíamos até dizer que eles tinham uma visão materialista, porque eles estavam esperando um reino, como um reino de Davi, né? Onde ninguém mais oprimiria Israel. E por outro lado, eles também se sentem confiantes de que eles serão capazes de suportar o sofrimento, a vergonha e a perseguição por amor de Jesus, do seu mestre. E no fim podemos perceber que eles estavam certos, que eles estavam preparados para aquelas penosas provas que haveriam de vir sobre eles, que eles realmente beberiam do cálice como Jesus tinha falado. O Tiago, ele foi martirizado por Herodes de Agripa I, em Jerusalém, ali no livro de Atos 12, se eu não me engano, no versículo 2 ou 3, e realmente bebeu do cálice que Jesus iria falar, da morte, de ser mártir, né? E João também, embora ele foi poupado da morte de ser um mártir, ele passou o resto da sua longa existência em devoção ao serviço de Jesus, né? Mas até chegar a esse ponto, foi um longo percurso, porque nas vésperas da agonia de Jesus e seu mestre, quando ele foi chamado para beber do cálice da tristeza e da dor, os dois discípulos que fizeram essa afirmação, eles abandonaram como os outros. Mas era necessário que Jesus tomasse esse cálice sozinho. Caso contrário, não haveria trono para ele compartilhar com seus discípulos. Jesus, de uma forma geniosa, ele não diz exatamente o lugar de posição de quem estariam os seus discípulos. E que isso, na verdade, não teria tanta importância. Mas que esses lugares estão reservados para aqueles que o Senhor escolheu. Jesus faz um comparativo muito interessante, e a gente pode aplicar na nossa realidade, como eu destaquei no início lá dos nossos serviços, que hoje nós estamos à disponibilidade de sempre ser servidos. E isso dificulta um pouco o nosso entendimento de servir e o nosso desejo de servir, né? Jesus, ele diz que este reino dos homens, dominado pelo pecado, os governantes, aqueles que exercem o poder, se corrompem facilmente e eles se tornam opressores, se tornam tiranos, né? Esses a Bíblia intitula ali no texto como grandes. No reino de Deus é bem diferente disso. No reino de Deus, o próprio rei que se apresenta, ele é servo. E o título de grande
Ele se reserva para os que são inspirados por seu exemplo. Gastam-se livre e alegremente a serviço de outros. No reino de Deus, nós não devemos ser servidos, mas nós devemos servir. Não devemos buscar o reconhecimento em nossos serviços e nem posição de destaque. Jesus foi o maior exemplo de serviço. Ele não procurou o sucesso de suas obras, pois elas nunca foram reconhecidas pelos homens. Lembra da passagem do construtor? Que ele era pedra e que muitos o rejeitaram? Pois é, sua obra nunca foi reconhecida. Seus atos de serviço nunca foram reconhecidos. Porque Jesus não procurava isso. Jesus não procurava ser reconhecido. Ele não procurava ser glorificado pelos homens, porque ele fala, eu seguirei glorificado pelo meu Pai. Né? A marca do reino de Cristo é a cruz de um criminoso, em que ele coroou um ministério de serviço amoroso, submetendo a sua vida a uma morte penal, pagando com isto o elevado preço que tinha de ser pago, se é que ele havia de redimir a humanidade pela culpa e do poder do pecado. Né? Jesus nos trouxe a liberdade. Ele veio como um servo. Ele veio como aquele que não queria ser reconhecido pelos homens. Portanto, que nenhuma dessas formas Deus obrigou a ser reconhecido pelos homens. E mesmo ele fazendo todas as coisas que deveriam ser feitas, vivendo com o povo, atendendo às suas necessidades, né? Promovendo os serviços do reino para que as pessoas pudessem ajudar aqueles que tanto necessitavam, ele nunca foi reconhecido por isso. E é engraçado que essa discussão entre quem é o maior e tudo, ela sempre teve presente ali com os discípulos. A importância de ter um lugar, de ser grande, de ser reconhecido, é uma coisa muito humana, é muito da cidade dos homens. Né? No Evangelho de Lucas, na última noite da vida de Jesus aqui nesta terra, ali no cenáculo de Jerusalém, os apóstolos começaram a discutir de qual deles seria o maior. E Jesus trouxe essa mesma mensagem que a gente leu aqui. Que aquele que quiser ser o primeiro, que estiver com sinal deve servir a todos. Então, se você quer ser o rei, se você quer participar do reino, a primeira coisa que você tem que começar é ser servir, porque o seu Senhor serviu. Por isso que nossa vida é de serviço. Né? É importante vermos que o serviço que Deus nos propõe é um serviço de negação, é um serviço que não queremos nada em troca. Na verdade, o serviço que Deus propõe para nós é o cálice. Assim como ele bebeu, nós também beberemos. Nós seremos rejeitados por muitos, seremos perseguidos pelo que nós pregamos, seremos reprimidos, pois nós denunciaremos o pecado que está no reino dos homens, as suas injustiças, e nós sofreremos danos pela nossa fé. Porque nós escolhemos servir assim como o Senhor serviu. E é interessante que, se nós notarmos na história da igreja, nos primeiros séculos do cristianismo, quando as pessoas se convertiam e elas confessavam Jesus Cristo como seu Senhor, isso lhe causava muitos problemas. Primeiro, porque eles eram vistos como antissociais, porque eles não participavam das festas sacrificiais que existiam no Império Romano, não participavam do culto politeísta, das festas que envolviam muito a questão da religião e que entravam em conflito com o que os cristãos e os judeus professavam. Então, N motivos de várias coisas, por exemplo, a questão da adoração, dos rituais em casa, os rituais de sacrifício, falar que existia um rei que não era o rei romano, né?
ter seus bens confiscados, se alguém era colocado se alguém tinha uma autoridade, se tornasse cristão, ela tinha que deixar de ser autoridade. Tudo isso por causa do serviço a Deus. Tudo isso por causa do amor a Deus, amor a Jesus e fazer o que Jesus fez. Então, o cálice é exatamente isso. E hoje, será que nós estamos dispostos a servir assim como o nosso mestre nos ensinou a servir? Os apóstolos, eles compreenderam muito, como eu disse, que era necessário beber o cálice. É renunciar aos nossos status, às nossas posições, teremos que tirar os nossos crachás, as nossas credenciais, porque no reino de Deus essas coisas não são importantes. Pois neste reino de Deus nós servimos uns aos outros. O Paulo, em sua carta aos irmãos de Roma, nos diz que nós devemos dar mais honra aos outros do que a nós mesmos. E Jesus continua nos perguntando. Ele perguntou para os discípulos e ele pergunta para nós também. Quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Este Jesus nos ensina através de sua vida e nos encoraja a ter atitudes iguais a dele. Olha o que Paulo diz aos irmãos de Filipenses, no capítulo 2, do 5 ao 7. Ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha que exemplo do que é o reino de Deus. Deus sendo o próprio Deus, dono de todas as coisas, que tudo está em prol dele, ele sendo o Criador, ele não considerou o ser igual a Deus, mas ele deixa essa glória, esvazia-se de si mesmo e vem como uma versão de servo, tornando semelhante aos homens. Um estado de humilhação, um estado de serviço, porque ele está para servir. E nesta manhã, quero encorajar você e lhe convidar a pensar sobre como você tem servido a Deus. Será que nós temos buscado um lugar de honra? De ficarmos simplesmente sentados, ouvindo as coisas em um domingo de manhã, um sol ensolarado, ou um dia ensolarado, sol ensolarado, um dia ensolarado, né? Com uma visão privilegiada de sentarmos, buscando assim um bom lugar no céu? Ou nós temos aceitado o desafio de beber o cálice que o Senhor falou que nós iríamos beber? Pois servir nos leva a isso. Ninguém bebe de um cálice que Jesus bebeu sendo servido. Estamos dispostos a colocar nossas credenciais por amor à obra de Deus? Será que estamos dispostos a destruir nosso lugar de honra em favor de outro? Destituir o nosso lugar de honra em favor de outro, a qual não merece e que é alguém que precisa de algo? Estamos servindo ao invés de simplesmente assentarmos somente à mesa? Será que nós estamos praticando a nossa fé no serviço? Ou estamos sentados à mesa sempre esperando para sermos servidos? Pois servir é uma atitude que nos tira da nossa zona de conforto, que pode nos causar tristeza, que pode doer em nós. Servir mexe em nosso ego. Se esvaziar de nós mesmos,
como Jesus fez. Ninguém serve na obra de Deus estando sentado. O serviço na obra do Senhor não é responsabilidade somente de pastor, somente da diaconia, dos líderes. Não, servir ao Senhor é responsabilidade de todos. A igreja é responsabilidade de todos. O serviço na obra do Senhor é responsabilidade de todos aqueles que são filhos de Deus. Porque o serviço nos faz pensar sobre quem nós somos, sobre para onde nós iremos. E quem é a nossa referência? O serviço faz sempre isso conosco, nos confronta. O serviço reflete a misericórdia e o amor de Deus em seus filhos. A igreja, ela sempre foi um referencial de serviço na história. E hoje ela tem perdido muito essa referência, pois ela tem buscado o seu lugar de privilégio no reino de Deus. Ela se acomoda com as situações. E o intuito dela sempre foi servir ao mundo. E servir ao mundo esvaziando de si mesmo, deixando suas credenciais, deixando suas propriedades. Jesus nos ensina a todo momento, se é uma palavra que Jesus fala em diversos, principalmente nos evangelhos, e Paulo também em suas cartas, é do serviço. Cada um sirva ao Senhor conforme aquilo que lhe foi atribuído. Né? Jesus ensina diversas vezes sobre serviço. Elogia uma mulher que simplesmente vai lá e oferece um serviço para ele. De lavar os seus pés, de prepará-lo para o túmulo. Jesus elogia esse serviço. Jesus lava os pés dos discípulos. Porque na lógica, os discípulos que deveriam lavar os pés do seu Senhor, Jesus faz o contrário. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Obra de serviço. Jesus a todos os momentos ensina-nos a servir. E hoje nós estamos querendo só ser servidos. Nós queremos ter uma boa pregação, nós queremos ter uma boa igreja, nós queremos ter vários projetos na igreja, mas pouco de nós nos dedicamos ao serviço do Senhor, a realizar a obra de Deus. Queremos simplesmente sempre ser servidos e nunca queremos se tornar servos mesmo. Porque qualquer problema que é imposto diante de nós, nós desistimos da obra. Nós desistimos de fazer aquilo que o Senhor colocou em nosso coração para fazer. E sempre esperamos o outro. A igreja é uma comunidade de fé. A igreja foi chamada para servir ao mundo. A igreja toda. Todos os membros são chamados para servir ao Senhor. Todos os membros são chamados para servir aos outros. Não é responsabilidade de uma só liderança. A igreja precisa voltar a ser referencial de serviço. A igreja precisa cuidar dos seus doentes. A igreja precisa cuidar dos seus pastores. A igreja precisa cuidar da sua liderança. A igreja precisa cuidar daqueles que estão, dos órfãos, das viúvas, daqueles que estão necessitados, sem procurar reconhecimento por isso. Porque a igreja, na sua essência, reflete o que o Senhor é. Se no reino de Deus o nosso rei está aqui para servir, o que diria dos seus discípulos que devem estar dispostos a servir uns aos outros? A igreja tem buscado muitos privilégios no reino de Deus, mas ela precisa beber do cálice, pois ela está a serviço do mundo. Esse cálice é doído, esse cálice nos faz entristecer,
Esse cálice nos faz às vezes perder algumas coisas na nossa vida, mas por amor de Deus, porque Ele fala, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. É difícil, é complicado, mas para nós fazermos justiça ao reino de Deus, para que Deus possa refletir o seu reino sobre nós, nós precisamos beber desse cálice. Muitas vezes eu não quero beber do cálice. Muitas vezes eu quero desistir do cálice. Mas Jesus nos encoraja, que falando, este é o reino de Deus, esse é o caminho para as coisas melhorarem. Esse é o caminho para que o evangelho seja pregado. Esse é o caminho que vai te levar ao céu, que vai fazer o reino de Deus visível pelos homens. Porque caso contrário, nós seremos deixados pelos nossos próprios desejos, nos sentiremos confortáveis com tudo que acontece e vamos nos conformar com tudo. Mas aqueles que foram chamados servos de Deus, que têm essa marca de servo, esses devem seguir os passos do seu Senhor. Por isso que aprendemos com Jesus sobre o que é servir. Que o Espírito Santo do Senhor esteja te envolvendo, esteja criando consciência em nós, de que nós devemos servir ao mundo. Que a igreja possa ser novamente a referência de serviço, que as pessoas possam olhar e ver aqueles são os servos de Cristo. Porque há muita desconfiança que nós queremos sempre algo em troca. Mas o reino de Deus não deve ser assim. No reino de Deus nós somos levados a servir e servir uns aos outros em amor. Que atos generosos, que a confiança que nós temos, que o perdão que nos alcança todos os dias, seja refletido nos nossos atos de serviço ao reino de Deus. Porque uma vez o nosso mestre nos ensinou o que é ser servo. Nós temos dificuldades, Senhor, com isso. Nós temos dificuldades em servir. Mas clamamos pela Tua misericórdia e que o Teu Espírito age em nosso ser para que possamos novamente servir ao Senhor, possamos servir aos outros e assim, Senhor, refletir os Seus atos nesta terra, que tanto necessita de algo que nós não podemos comprar, que nós não podemos trocar, que somente o Senhor pode dar, que é a paz, a alegria, o serviço, a comunhão. Somente o Senhor pode dar isso sem algo em troca, simplesmente por amor. Coloque em nós, Senhor, o Teu amor para que nós possamos servir mais. Coloque em nós, Senhor, os Seus desejos para que nós possamos servir este mundo. Que nós possamos servir uns aos outros. Que deixe, Senhor, as nossas credenciais. Que deixe, Senhor, aquilo que nos motiva, que é o nosso ego. Mas que nós possamos deixar essas coisas para simplesmente ouvir a Tua voz e servir, porque a Tua palavra diz que tão perfeita é a Tua vontade. Que se nós tivéssemos que beber esse cálice, mas que o Senhor faça isso junto conosco, Pai, porque para nós é difícil isto. Mas que a nossa vida seja uma vida de renúncia, e que seja uma vida de anúncio do Teu reino que é chegado, do Teu reino que não haverá mais indiferenças, no Teu reino que todos nós se tornamos um em Ti, Senhor, em serviço, em amor um ao outro. Nos encoraja, Pai, nos mude, nos transforme, renova nossa mente e o nosso espírito para que possamos ser servos. Te louvo, Senhor, e te agradeço por esta palavra que alcance os corações e possa mudar as nossas vidas. Que o Senhor te guarde em todos os seus caminhos e que você possa pensar como servo de Deus.
como alguém que Deus colocou nesta terra para ser diferente, para ser servo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.